Bom, deixamos de lado um pouco a análise técnica e vamos partir agora para novos horizontes e falar um pouco sobre economia e finanças. Neste vídeo, irei falar sobre recessão, mas veja só, não vamos misturar os bichos. Recessão e crises financeiras são assuntos diferentes. Os tópicos que iremos abordar nesta aula e nas próximas são: 1. Estratégias para investir para proteger e lucrar durante as recessões. Durante as recessões, os investidores tendem a vender participações mais arriscadas. O investimento em ações envolve possuir empresas de boa qualidade e com bons históricos. E também iremos falar sobre a diversificação, que é muito importante, que inclui produtos de renda fixa, itens de consumo e investimento de baixo risco. Os ciclos econômicos incluem períodos de crescimento e declínio, como este último geralmente causando maior preocupação para os investidores. Felizmente, existem estratégias disponíveis para limitar as perdas da carteira e até mesmo registrar alguns ganhos durante uma recessão. Então vamos para a aula entender o que é uma recessão. Uma recessão é um período prolongado de um declínio significativo da atividade econômica. Em geral, os economistas referem-se a 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo do Produto Interno Bruto, PIB, como uma recessão. Mas existem outras definições. O PIB é uma medida de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado período. As recessões são caracterizadas pela confiança vacilante por parte dos consumidores e das empresas, pelo enfraquecimento do emprego, pela queda da renda real e pelo enfraquecimento das vendas e da produção. Não exatamente o ambiente que levaria a preços mais altos das ações, ou a uma perspectiva ensolarada sobre as ações. No que diz respeito ao mercado, recessões tendem a levar a uma maior aversão ao risco por parte dos investidores e a um subsequente voo para a segurança. Pelo lado bom, porém, recessões previsíveis dão lugar à recuperação mais cedo ou mais tarde. A chave para investir em uma recessão, seja antes, durante ou depois, é ficar de olho no quadro geral, em vez de tentar entrar e sair de vários setores de mercado, nichos e ações individuais. Embora, pessoal, existam evidências históricas da natureza cíclica de certos investimentos durante as recessões, o fato é que o time desses ciclos está além do escopo do investidor de varejo. Primeiro, considere os aspectos macroeconômicos de uma recessão e como afetam os mercados financeiros. Quando uma recessão atinge as empresas, elas diminuem os investimentos empresariais e os consumidores desaceleram o consumo e a percepção das pessoas deixam de ser otimista para se tornar pessimista e permanecer incerto sobre o futuro. E é compreensível. Por quê? Porque durante as recessões, os investidores tendem a ficar assustados, se preocupar mais com os potenciais retornos de investimento e reduzir o risco em suas carteiras. Esses fatores psicológicos se manifestam em algumas tendências amplas do mercado financeiro. É nos mercados financeiros a percepção dos investidores sobre o risco aumenta e muitas vezes os levam a exigir taxas mais altas de retorno para comprar ações. E para que esses retornos esperados sejam mais altos, os preços dos papéis precisam cair. O que ocorre à medida que os investidores vendem suas participações que são mais arriscadas e se movem para investimentos mais seguros.
como a dívida pública, por exemplo. E é por isso que os mercados de ações tendem a cair. Muitas vezes precipitadamente, antes das recessões, à medida que os investidores mudam seus investimentos. A história nos mostra que os mercados acionários têm uma estranha capacidade de servir como o principal indicador de recessão. Por exemplo, os mercados indicaram uma queda acentuada em meados de 2000 antes da recessão de março a novembro de 2001. No entanto, mesmo em queda, há boas notícias para os investidores, uma vez que indicadores de desempenho relativo ainda podem ser encontrados nos mercados de ações. Quando pensamos em investir em ações durante períodos recessos, os lugares relativamente mais seguros para se investir são em empresas de boa qualidade, que têm bons históricos de negócio, pois essas empresas que podem lidar melhor com os períodos prolongados de incertezas. Por exemplo, uma empresa com balanço forte, incluindo aquelas com poucas dívidas e fluxo de caixa saudável, tendem a fazer muito mais do que as empresas com alavancagem operacional significativa e fluxo de caixa fraco. Uma empresa com um forte balanço patrimonial e fluxo de caixa, ela é muito mais capaz de lidar com uma crise econômica porque é mais propensa a financiar suas operações apesar da economia difícil. Em contrapartida, uma empresa com muita dívida pode ser prejudicada se não conseguir honrar com seus compromissos de dívidas e outros custos associados às suas operações contínuas. Embora os gastos de uma empresa sejam importantes, o investidor deve garantir que não está cortando custos nas áreas erradas. Historicamente, um dos lugares mais seguros no mercado acionário estão ligados aos itens de consumo, que são produtos que os consumidores tendem a comprar, independente das condições econômicas ou de sua situação financeira. Estes são tipicamente os últimos produtos que uma família remove do seu orçamento. Em contrapartida, varejistas e eletrônicos e também outras empresas de consumo podem sofrer à medida que os consumidores adiam as compras que exigem mais recursos. Dito isso, é perigoso colocar todo o seu recurso em um único setor, incluindo itens de consumo. A diversificação é especialmente importante durante uma recessão, quando determinadas empresas e indústrias podem ficar marteladas. Diversificar-se entre as classes de ativos, como renda fixa e commodity, além de ações, também pode funcionar como um controle sobre as perdas da carteira. Os mercados de renda fixa não são exceção à aversão geral ao risco de ambientes recessos. Os investidores tendem a se afastar dos riscos de crédito, como títulos corporativos, especialmente títulos de alto rendimento, e títulos também lastreados em hipotecas. Uma vez que esses investimentos têm taxas de inadimplência mais altas do que os títulos públicos, à medida que a economia enfraquece, as empresas têm mais dificuldade em gerar receitas e lucros, o que pode dificultar o pagamento das suas dívidas e, no pior cenário, levar à falência. À medida que os investidores vendem esses ativos de risco, eles buscam segurança e passam para títulos do Tesouro. Em outra palavra, os preços dos títulos de risco descem à medida que as pessoas vendem, forçando os rendimentos desses títulos a aumentar. Enquanto isso, os preços dos títulos do Tesouro sobem, o que significa que seus rendimentos diminuem. Outra área de investimento a ser considerada durante uma recessão são as commodities. Economias em crescimento precisam de insumos,
incluindo recursos naturais. Essas necessidades crescem como a produção econômica, elevando os preços desses recursos. Por outro lado, à medida que as economias desaceleram, a demanda desacelera e os preços das commodities tendem a cair. Se os investidores acreditam que uma recessão está chegando, eles muitas vezes venderão commodities, o que faz com que os preços baixem, uma vez que as commodities são negociadas em uma base global. No entanto, uma recessão no Brasil não necessariamente terá um grande impacto direto nos preços da commodity. E quando a economia começar a se recuperar? Bom, assim como uma recessão, durante uma recuperação, você tem que ficar de olho em fatores macroeconômicos. Uma das ferramentas que o governo usa com mais frequência para reduzir o impacto de uma recessão é a política monetária, reduzindo as taxas de juros para aumentar a oferta monetária, desencorajar as pessoas a economizar e incentivar os gastos. O objetivo geral é, em última análise, aumentar a atividade econômica. Um dos efeitos colaterais da taxa de juros baixa é o aumento da demanda por investimentos de maior risco e maior retorno. Como resultado, os mercados acionários tendem a se sair muito bem durante as recuperações econômicas. Algumas das ações de melhor desempenho usam a alavancagem operacional como parte de suas atividades de negócio em andamento, especialmente porque elas são frequentemente espancadas durante uma recessão e se tornam desvalorizadas. A alavancagem também pode prejudicar durante uma recessão, mas funciona bem nos bons tempos, permitindo que as empresas que assumam dívidas cresçam mais rápido do que as empresas que não têm. Ações de crescimento e ações de small caps também tendem a se sair bem durante a recuperação econômica à medida que os investidores adotam o risco. Da mesma forma, nos mercados de renda fixa, o aumento da demanda por risco se manifesta em maior demanda por risco de crédito, tornando as dívidas corporativas de todas as séries e as dívidas lastreadas em hipotecas mais atraentes. Os preços sobem e os rendimentos descem. Por outro lado, os investidores tendem a sair do Tesouro do Brasil puxando os preços para baixo, enquanto empurra os rendimentos para cima. A mesma lógica, pessoal, vale para os mercados de commodities, o que significa que o crescimento econômico mais rápido aumenta a demanda, o que impulsiona os preços da matéria-prima. Lembre-se, no entanto, que as commodities são negociadas globalmente. A economia dos Estados Unidos, da China, não é o único motor da demanda por esses recursos. Quando as recessões atingem, é melhor focar no horizonte de longo prazo e gerenciar suas exposições, minimizando o risco em suas carteiras e deixando de lado o capital para investir durante a recuperação. Claro, você nunca vai cronometrar o início ou o fim de uma recessão, mas antecipar uma recessão não é tão difícil quanto você pode pensar. Tudo o que é necessário é ter a disciplina para ignorar a multidão, afastar-se de investimentos arriscados e, em tempos de extremo otimismo, esperar a tempestade que se aproxima e abraçar o risco quando outros estão fugindo dela. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e espero vocês até a próxima.